RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifan Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nossos Dois Toques desta quarta-feira, sem meio de semana, sem Campeonato Brasileiro, porque o foco da dupla é no próximo final de semana. 2 jogos no domingo, o Internacional ainda sonhando e pensando com o título, o Grêmio querendo, após a eliminação da Libertadores da América, ficar entre os 4 primeiros para ter vaga direta na Libertadores da América do próximo ano. Outros assuntos aí, Luan e Kahneman, novamente foram destaques no treino do Grêmio. O Grêmio que entrega desfalques e, pô, isso pode significar até o Bressan aí pro jogo de... Ah, tá bom. Grêmio entrega amanhã uma proposta para Renato. Houve uma conversa hoje do presidente Romildo com o Renato e o presidente disse que a partir da manhã começam a ser tratadas as questões salariais. Isso indica tudo que o Renato deve permanecer sim no Grêmio na próxima temporada. Dourado foi o destaque no treino pelo nascimento do filho hoje, ele que volta ao time, esteve fora da última partida juntamente com o Edenilson. E o Inter precisa de 100% de aproveitamento para ganhar o Campeonato Brasileiro. Falando do Inter, amanhã teremos no Conselho as 2 chapas, né, que concorrem aí à presidência do Internacional para o próximo biênio. A atual direção de Marcelo Medeiros e a chapa de oposição com Luciano Davi. Estamos recebendo aqui um dos vice-presidentes da chapa 2 de Luciano Davi, José Amarante. Literalmente de vermelho e branco, né? Como sempre, né? Muito bom daqui. Diretor gremista também, o aniversariante da semana, meu querido amigo Gustavo Schmidt, fez uma grande festa no litoral. Obrigado. Só faltou a tua presença. Perdi o ônibus. Terminou o Vale Transporte. JB, João Batista Filho. Você nos acompanha aí pelos canais 24 e 524 da NET, aí vamos para todas as principais cidades do estado, mas para o mundo vamos através das nossas plataformas digitais, ao vivo em todas elas. Nosso Twitter, hashtag RDC 2 Toques, nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube e também no nosso Facebook. Inclusive você manda sua mensagem, importante que você também localize a cidade onde você está enviando a sua mensagem. E mais, você vá compartilhando aí com seus amigos, você e com seus amigos, para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Completamos aí no último dia 2 apenas 4 meses no ar com a nossa emissora. Então, vá compartilhando. Você também participa através do nosso WhatsApp, né? O 998159990. 998159990. E sua mensagem, sua crítica, sua pergunta, interagindo conosco e fazendo programas também com os companheiros que aqui se encontram. Bom, o Dia do Internacional, quem nos traz hoje é o repórter Guilherme Paz. Mandaram esperar um pouco, a voz da consciência mandou esperar um pouco, viu, JB? Tô seguindo o teu roteiro, JB, depois tu reclama lá, JB, tá? Pode deixar. Tu entende lá, tá, JB? Tá, não, nós já... Mas enquanto espera lá, Zé Amarante, e aí? Internacional amanhã, primeiro turno, né? Isso, no Conselho Deliberativo. E essa chapa de oposição, onde tu é um dos vice-presidentes, junto com o Dani Dubin, e na cabeça da chapa, o presidente Luciano Davi. Qual é a expectativa amanhã em relação ao Conselho? É certo que as 2 chapas vão passar tranquilo. Isso aí não tem dúvida, né? Não tem dúvida. Vão para o pátio, como se diz. Vão para o pátio, como se diz. Dia 8 de dezembro. O que me permite uma parte, achei isso muito bom, porque o processo eleitoral do Inter vai acontecer quando já tiver acabado o Brasileirão. Exatamente. Isso é um fator grosso. Isso é um fator importante que a gente tem que ter em mente em relação ao Internacional. Primeiro, uma correção. Nós não somos chapas de oposição. Não há oposição ao Internacional. Mas o que é então? É oposição a ideias de gestão. Separa as coisas. Não, porque quando as pessoas escutam... Mas é oposição. A ideias de gestão. E a outra coisa importante que a gente tem que definir é que a nossa chapa tem uma característica de ser de acordo com o conselho, de acordo com o estatuto do clube. Qual é? Nós temos um conselho de gestão onde tem 5 membros, os 5 membros já estão designados
e nós temos ali não a chapa do fulano ou do Beltrano, é uma chapa de conselho de gestão composta por 5 pessoas. A responsabilidade pela gestão do Esporte Clube Internacional são dos 5 membros desse conselho. Essa é a diferença, porque assim o Estatuto do Internacional definindo o conselho de gestão, significa que cada um dos membros tem 20% de responsabilidade na gestão do Esporte Clube Internacional. Mas o Amarante também é importante que diga que essa eleição também, o Internacional é junto, eu acho que o Grêmio, não sei, eu acho que o Grêmio não é junto, né? Quando se elege o presidente, aí a chapa do conselho e não, o presidente. são etapas diferentes. O Internacional ao contrário. Setembro, o Internacional são juntos também. Outubro, tem a eleição também, a chapa do conselho, né? Isso é um fator que realmente dificulta, porque deveriam ser eleições distintas para a majoritária e depois para os conselheiros. Mas é o que a gente tem, o regulamento do Internacional é nesse sentido, o estatuto dele é nesse sentido, a gente tem que se adaptar. Tem várias mudanças nesse estatuto que a gente necessita fazer. O primeiro que o Grêmio já tem, que é 3 anos de gestão, porque 2 anos é impossível. Um ano tu pega o orçamento da gestão que saiu, quando tu começa a arrumar tem a segunda, mas isso são reformas estatutárias que nós temos que fazer. O bom é que quando está ruim se liquida na hora, né? Essa é a vantagem, mas para quem quer fazer gestão é importante que seja de 3 anos e por isso que essa eleição ela tem 2 fatores importantes, a eleição do Conselho de Gestão e a eleição do Conselho Deliberativo. As duas são extremamente importantes. São 5 chapas, né, no Conselho, é isso? Por enquanto, se tem... possivelmente vai ter 5. Nesse momento tem 2, porque sexta-feira agora é a inscrição das demais chapas que não tiveram membros para o Conselho de Gestão. E renovam 50%? Renovam 50%. São 300 conselheiros, renova 150 conselheiros. Tá, são 347, né? Não, é que tem os natos. Acima dos 300 é os natos, ex-presidente, são vitalícios, né? O presidente do Conselho Deliberativo, o presidente do clube e os conselheiros com mais de 30 anos. Tá, agora cai um, né? Que é o presidente Vitório Pífero. Não. Esse processo é um processo distinto. Não, tudo bem. Por exemplo, caiu são 347. O presidente Vitório Pífero cai e não é reposta aquela situação. Não há... O nato, quando sai, de qualquer forma que ele deixe de ser nato, para deixar de ser nato, é o caso esse que está acontecendo com o ex-presidente Vitório Pífero, e o outro é só por morte. Não existe outra forma. Nato é nato e ficou. Como é que é o Inter que queremos, é isso? Essa é a chamada da chapa 2. É o Inter que queremos. E por que se candidataram? Porque eu quero entender a pergunta. Eu estou entendendo aqui porque eu recebi a apresentação da chapa de vocês, né? E recebi até a do presidente. Então, exatamente isso que ele coloca. Por que nos candidatamos e quem somos? O que é importante nós entendermos por que nós nos candidatamos? Primeiro, o processo democrático. É importante que tenha, vamos dizer, opções para o associado enxergar melhor o internacional. Se não fosse com essas opções, episódio que foi relatado pelo JB em relação ao que aconteceu na gestão 2015 e 2016, passaria em branco, ninguém pensaria nada. O processo democrático na escolha, tanto para os conselheiros e para a gestão, ele é importante. Ele é importante que movimenta as cadeiras e tira o pó das pessoas para que o Internacional tenha outras opções de gestão. O que a gente é contrário, não é o contrário às pessoas que estão lá, é a forma de comandar o clube, que nós temos divergências em relação a isso. O fato do futebol estar bom não significa que tudo está bem. E o que a gente tem que aprender é enxergar aquelas coisas que os associados... A contrariedade de vocês em relação à gestão. A gestão. É que, Cadu, talvez o Amarante não queira falar isso. O presidente Marcelo Medeiros teve um déficit de 62 milhões no ano passado. E até metade desse ano já tem um déficit, isso é prejuízo, de 18 milhões de reais. 19 milhões, para ser mais exato, na metade do ano. Não vendeu o Rodrigo Dourado, que era o jogador a ser vendável, segurou até a metade do ano, até o final do ano, quando nós teremos um rombo financeiro maior ainda. Então, essa é a questão, que a chapa, a única coisa que pode se falar do presidente Marcelo Medeiros, na minha visão, é essa questão de as finanças não estão tão boas quanto poderiam estar.
Aí tu vai alegar, Cadu. Eu tenho feito referência... Pegou na Série B, não pegou? Não sei. Mas tudo bem, isso aí já, até para não se tornar repetitivo, mas se faz necessário. O presidente Marcelo Medeiros, quando assumiu, tá? No seu primeiro ano, seus primeiros meses de gestão, ele fez o famoso café da manhã, que tu estavas presente também, onde ele apresentou exatamente todos os números do Internacional e disse aonde o déficit chegaria. E que são os números atuais de hoje. É que o Inter, eu vou dar duas estatísticas aqui, Cadu, que eu até estava pensando em fazer. O Inter liberou 29 jogadores, rescindiu com Seiras, são 29 emprestados, Paulão, Ferrarez, Andrigo, Hernando, rescindiu com Seiras, com Bob, com Anderson. Só nessa situação o Inter economizou, deixou de pagar, na realidade, 15 milhões de reais. E com os jogadores que o Inter ou vendeu ou emprestou, caso do Valdívia, caso da venda do Alisson, caso da venda do Anselmo, do Fred, do próprio Marinho, que rendeu 250 mil reais na vida para o Grêmio, para o Internacional, o Inter recebeu 43 milhões de reais. E é por isso que essa conta não está muito maior. Então a gente está falando, economiza 15 liberando jogadores, recebe 43 e mesmo assim, isso nesse ano, mesmo assim tem 19 negativo, até a metade do ano. É que assim, o JP entrou numa questão muito pragmática em relação a finanças, tá? O que a gente tem em relação, de divergência em relação a isso? Tu falou do déficit de 62 milhões, que a Profut dizia que era 20% do valor do seu orçamento. Agora, para esse ano, é 10%, para o ano que vem é 5%. Então, apertar o cinto não significa que tu vai deixar de investir no futebol, mas tu tem que ter responsabilidade para investir. E o nosso pensamento é o seguinte, ó, nesses 2 anos não se valorizou o maior patrimônio que o Internacional tem. Não é só desses 2 anos. Há mais tempo, mas especificamente em relação a esses 2 anos. A categoria de base do Internacional não foi valorizada. Não adianta fazer uma apresentação onde diz que irá melhorar. Não adianta. Tem que melhorar. Tu falaste no único jogador que nós temos de diferença que tu possa fazer venda desse jogador é o Dourado. Mas isso aí, tu é testemunha, até em relação a isso aí, eu questionei essa aí. Exatamente fazendo esse comparativo, que a nossa reportagem fez uma matéria ontem mostrando exatamente as pratas das casas, os jovens do Grêmio, o que o Grêmio está produzindo ao contrário do Internacional. Eu questionei muitos integrantes. Só que, tudo bem, Cadu, mas olha só, aí, bom, tá aqui o especialista da base do Grêmio. Exatamente. Mas o Gustavo Schmidt. Só que assim, ó, tu vai dizer pra mim, mas o Inter não tem talento. O Inter foi campeão brasileiro de aspirantes no ano passado. Então, como é que tu não acha ninguém desse time que foi campeão brasileiro de aspirantes? Tu entendeu? Tu tem que achar alguém. E desculpa, não procede a informação de que o Inter não rodou dinheiro. Sabe por quê? Vamos lá, tá? Começando. Wendel, 3 milhões e meio de reais, salário de 280 mil, trouxeram do Corinthians. 7 milhões de reais pro William Potker. O D'Alessandro reduziu pela metade e o salário ainda está em 400 mil. É merecido pelo que ele joga, pelo que ele representa, mas a folha do Inter está em 9 milhões. Baixou um pouquinho agora, pelo que eu sei, 8.700, pelo que me passaram. Tá, a folha é alta, o gasto é alto, o Inter investe, e eu não estou dizendo que está necessariamente errado. O Inter fez várias contratações, como o Patrick, custou 700 mil, um empréstimo de 2 anos, 700 mil. Isso é dado pelo valor do futebol e pelo que ele está rendendo. Mas, Cadu, o Inter investiu no ano da Série B e investiu nesse ano também. Só que na realidade é o seguinte, o investimento na Série B em 2017 foi um investimento massacrante em relação aos demais clubes que estavam na Série B. Não dá para dizer que a nossa obrigação era fazer o que o Fortaleza fez agora. Qual era a obrigação que o Fortaleza fez? Se classificou como campeão com rodadas de antecedência, coisa que o Internacional não fez, mas tinha que voltar e voltou em segundo, mas voltou, fazia parte do projeto de qualquer um de gestão, faria esse projeto, não tem discussão em relação a isso, mas o importante é que tu ressalta números, tá? Exatamente em função de números que vem a preocupação para 2019. Qual é a preocupação? Esses jogadores que foram, muitos foram, mas a dívida ficou. Esses jogadores não saíram, simplesmente foram desligados. Mas essa é a questão que ontem o Maurício Silva, que é um dos integrantes da atual diretoria, questionado sobre isso, exatamente. Esse sempre é o meu discurso, né? Foi uma herança recebida da gestão de Vitório Pífero. Exatamente em relação à categoria de base. E até foi aquela referência que eu fiz. Aquela gestão, o presidente nomeou o seu gerente de banco para ser o responsável da versão. Tu pagaria 200 mil mensais para o Danilo Silva?
Antes da passagem aqui, tu precisa de um zagueiro, tu pagaria 200 mil mensais pro Danilo Silva? Tá, eu não quero discutir, eu não quero discutir. De que gestão é essa? Não, mas Medeiros? assim, ó, eu não quero discutir Medeiros? jogadores específicos que estão no plantel do Inter. Por quê? Nós estamos num campeonato, o campeonato não terminou, nós temos a possibilidade de ganharmos, matematicamente nós temos chance de sermos campeão brasileiro. Não vou entrar nessa discussão de nome de jogadores, mas vou dizer, depois eu passo para o Gustavo. Eu quero saber, mas quero do Gustavo qual é a receita. Eu vou dar uma opinião sobre esse processo eleitoral. Deixa só eu concluir e passar para o Gustavo. O que eu entendo é o seguinte, e o Gustavo sabe bem do que eu estou falando. Categoria de base é a única forma de tu ter dinheiro. Lógico, não há outro dinheiro. O que me preocupa é que hoje tu tem um único atleta para vender que já está com 24 para 25 anos, que é o Dourado. Nós não temos nenhum outro jogador pronto para isso. E não adianta dizer que a gente não faz comparação, que é obrigada a comparação. Quando a gente vive comparando quantos Grenais nós ganhamos, quantos Grenais o Grêmio ganhou. Então a comparação de elenco é feita também. E quando tem surgimento de vários jogadores num clube e no outro não tem, tu também tem que fazer essa comparação. O fato de nós estarmos na segunda posição do Campeonato Brasileiro tem vários motivos para isso. O primeiro, nós temos uma única competição. Não interessa que o Grêmio agora foi desclassificado da Libertadores, mas ele iniciou com 3, Palmeiras com 3, todos com 3, agora está todo mundo sem competição. Agora nós estamos num patamar inicial. É diferente. Não, só um pouquinho. Enquanto os demais equipes estavam tendo 2 jogos a cada 7 dias, ou 3 às vezes, nós tínhamos 1. Aí tem que fazer diferença. Se me permite só uma opinião mas eu acho que um fator também preponderante, importante, é que tu subir esses meninos da base com um time em condições é uma coisa. É a questão do Grêmio. Um time que vem de uma segunda divisão, um time que está sendo resgatado, e tu subir, daqui um pouco tu acaba estragando um potencial que tu tem que é muito grande. Porque tu entrar num time formado é uma coisa, entrar num time em formação é outra. Antes de entrar especificamente, boa noite a todos, primeiro lugar. Esqueci de dizer isso, de boa noite, essa bancada qualificada. Vamos começar o programa de novo. Estamos abrindo nossos 2 toques aqui. Isso. Boa noite, Boa noite, JB. Mas sobre o processo eleitoral do clube, do co-irmão, eu vejo isso com muita naturalidade, mesmo que haja um bom desempenho no campo, no futebol, na competição que o Inter disputa. É saudável esse processo de apresentação de novas propostas, né? Eu vejo lá no Grêmio, ano que vem nós teremos um processo eleitoral. Por melhor que o Grêmio eventualmente esteja colocado no patamar do futebol, eu tenho absoluta certeza que nós teremos mais de uma chapa concorrendo. Isso faz parte. Mas a oposição é salutar. Evidente. Ela não pode ser aquela raivosa. Não, evidente. Mas a oposição tem que ser respeitosa, construtiva, colaborativa. Só para concluir. Vai, desculpa. Então, assim, eu quero parabenizar o Internacional, que apesar, né, do bom momento, está apresentando pelo menos mais uma proposta para o associado poder avaliar. E outra, se não for agora, ali na frente, né, esse grupo vai se consolidando, vai se estruturando, e ali na frente não tenho dúvidas que vocês serão gestão no Até porque clube. são homens que já tiveram Evidente. O Amarante esteve na gestão do Luciano do Luiz, né? O Dani do Bem também. Sim. Sobre a base, sobre o aproveitamento da base, nós do Grêmio, como política, é política de clube, valorização do atleta formado em casa. É óbvio que é mais fácil de falar, é mais cômodo falar quando você tem 3 competições e que você é obrigado a jogar muitas vezes com o segundo time, com até um terceiro time, onde você tem que aproveitar o atleta de base, formado, né, que compõe grupo. É diferente daquele que joga uma única competição e joga todas as rodadas a morrer. Joga uma final a cada rodada. Então você tem que sempre colocar o que tem de melhor, não pode testar. E o Grêmio não é nem questão de testar, é de ter que. Ele é forçado a utilizar muitas vezes jogadores da base. Para nós é uma satisfação. O Renato, se tivesse talvez utilizado os jogadores da base contra o River, não teria acontecido. Mas é verdade que depois apostou nos seus jogadores de confiança, nos seus jogadores experientes, e acabou ficando fora.
Não, mas no jogo seguinte ele botou os guris mostraram. Mas esses garotos acabam mostrando a sua qualidade justamente quando são testados. Então, para nós que trabalhamos na formação, é uma alegria, é uma satisfação muito grande perceber que o clube dá esse espaço. Mas eu tenho que admitir também que é muito fruto do excesso de jogos. Eu só queria completar duas coisas. Primeiro que o presidente Romildo ganhou status de COF na sua gestão. Quem o presidente falar vai ser o novo presidente do Grêmio. Tu sabe disso, né, Cadu? Mas quem o Romildo disse assim, esse aqui é o são presidente... presidentes vencedores. E a outra... o presidente Fábio Koch, o presidente Fernando Carvalho. E a outra... Agora certamente será o presidente... Eu falei do déficit do Inter e que o Inter investiu, mas alguns investimentos são muito bem feitos. O Edenilson custou agora na metade do ano 6 milhões de reais para o Internacional. O Vitor Cuesta, o Inter pagou 2 milhões de dólares, aliás, termina de pagar a prestação dos 2 milhões de dólares agora no final deste ano, Cadu, de 2018, agora em dezembro, acaba a última prestação e automaticamente o Inter é obrigado a comprar mais 50% dele por mais 2 milhões de dólares. É um cara que tu vai dizer, um zagueiro já velho que vai custar 4 milhões de dólares. Mas o Cuesta se justifica. Ele joga muito, então é caro, é 12 milhões de reais, mas vale a pena. O cara é ruim, né? O ruim é que é caro. Com esse exemplo que tu desse aí, Danilo ser pagado. Esse é ruim. Nós temos um exemplo lá. É ruim. Se tu tem um exemplo, tu tem muitos exemplos, né, JB? Muitos exemplos de jogadores caros que não jogam. E outra coisa, tu falaste nos aspirantes, que o Inter foi campeão brasileiro de aspirantes, coisa e tal. Quantos jogadores transitaram da base do Internacional em 2017? Quantas alterações tiveram? Não sei se o Gustavo compartilha com essa ideia, mas a minha ideia sobre base não é uma base ganhadora, é uma base formadora. A consequência é ganhar, mas tu tem que formar. Não pode botar um bando. Assim, nós temos mais de 300 jogadores na base do Internacional. Qual é o aproveitamento? Cadu, 250 mil o salário do Roger. E todos até, né? Curiosamente, quando a gestão anterior de Marcelo Medeiros renovou com todos da base. Todos da base. Essas coisas. Bom, mas eu tinha falado no Dia do Internacional, então vamos conferir aí o Dia do Internacional com o repórter Guilherme Paz. O treino hoje no CT Parque Gigante foi em campo reduzido. O treinador, Oder Hellmann, prepara o time para o confronto contra o Ceará, no próximo domingo, lá em Fortaleza. 2 foram os desfalques no treinamento nesta manhã, mas não preocupam para o próximo jogo. Rodrigo Dourado foi liberado para o nascimento do seu primeiro filho, enquanto Moledo ficou fazendo reforço muscular na academia. Já o lateral Fabiano conversou sobre a expectativa que a torcida está tendo sobre o tão sonhado título do Campeonato Brasileiro. Mas é manter tranquilidade, saber que o nosso passo é o próximo jogo e temos bastante jogadores experientes que nos ajudam no dia a dia, conversando bastante sobre isso para manter a tranquilidade, ter o pensamento no treinamento no dia a dia para que a gente possa chegar no jogo bem preparado e desenvolver um bom papel dentro de campo. Falando em título brasileiro, a gente tem aí uma projeção do que o Inter precisa desse aproveitamento para chegar ao título brasileiro. Sabe quanto? 100%. 100%. Vamos lá? Vamos conferir projetar esse aproveitamento internacional de 100%. O Inter tem chances de conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Você precisa fazer o teu dever. Que é conseguir as vitórias, sabendo das dificuldades, sabendo que você vai jogar contra adversários, alguns que estão brigando contra o rebaixamento, que vão ser jogos muito difíceis e como eu falei, se você não fizer o teu dever, não adianta você torcer contra. Mas a realidade da tabela não mostra um caminho tão fácil para o Colorado. Faltando apenas 6 jogos para o fim da competição, a distância é de 5 pontos para o líder Palmeiras. Os atuais 61 pontos da equipe gaúcha representam 63,5% de aproveitamento, contra 68,8% dos paulistas, que somam 66 pontos. Vamos para a matemática. Se o Palmeiras mantiver a mesma campanha que vem tendo ao longo da temporada, ele chegaria a 78 pontos. O Inter precisa de 1 ponto a mais para se tornar campeão brasileiro. Hoje, com os atuais 61 pontos e com 18 pontos a serem disputados, o Colorado somaria 79. E 79 é um número muito simbólico para a torcida colorada. Por que acreditar no título ainda? Porque ainda há chance.
Acho que essa é a principal maneira de você ainda acreditar, porque tem a possibilidade e você precisa fazer o teu dever. Esse é o principal. Se depois o título vier, aí é uma consequência. Dá para acreditar, Marante? Mas olha, o que o Fabiano acabou de dizer é a pura verdade. Tu não pode desacreditar se tu tem a oportunidade, tem a chance de ganhar. O que tu tem que ter é confiança no trabalho. Quando o nosso time joga em casa, dessas 6 partidas, são 3 em casa, não são? São 3 em casa. Essas 3 em casa, nós temos que ter a convicção que são 9 pontos. 9 pontos conquistados. Então, os 3 desafios são as 3 partidas fora. Uma contra o Ceará, a última contra o Paraná Clube e a outra é contra Botafogo. Então, o que nós temos que fazer? Depende exclusivamente da gente. Nós temos que fazer 18 pontos. Mas tem que secar o Palmeiras. Não precisa secar. Porque se o Palmeiras fizer 12 pontos... Não, mas assim... O Internacional tem que começar superando o time do Lisca e do Marcelo Rospide, né? Agora na próxima... O que o Inter tem que fazer é pensar exclusivamente nos jogos dele, jogando tudo que pode em cada jogo. Não pode olhar para o resultado, quem pode olhar sou eu, os torcedores que vão olhar. Mas o time não pode pensar nisso. Olha, até existe a possibilidade aí que o Inter possa vir a fazer 100% de aproveitamento. Agora, o difícil é o Palmeiras não fazer o aproveitamento que ele precisa. Agora, uma coisa tem que ser claro, né, Amarante? Olha, eu acho que para um time que veio de uma segunda divisão e a projeção da própria direção... Só fazer essa matemática já tá de bom tamanho, né? Exatamente. Tudo bem, Cadu, mas assim... Eu acho que a questão também, o vice-campeonato é uma questão financeira. São quantos milhões? São 11 milhões. 11 milhões. Então, acho que essa projeção do Inter está nessa fase, não é de agora. Desde março e abril, o Inter mantinha uma base de time que poderia ter condições. O que havia era que as pessoas não enxergavam que um time que veio da segunda divisão poderia chegar onde chegou. Mas o grupo de jogadores do Inter tinha essa convicção, que tinha forças para chegar. E mais, o calendário estava ajudando. Nós tínhamos quase que obrigação de alcançar. Ô Cadu, eu sei que era improvável, mas isso não isenta o Inter da cobrança. Porque esse é um campeonato brasileiro ganhável. Esse é um campeonato brasileiro que, se o Inter vence passou a se habilitar para isso, né, o esporte, daqui a pouco faz um esforço a mais contra o Santos. Teve problema de arbitragem nas fases. O São Paulo aqui, que teve... São Paulo até venceu. Qual foi o outro que teve problema de arbitragem agora? Vitória? Foi Vitória? Que o Inter empatou? Vitória com pênalti que foi dado marcado fora da área. Não, mas esse o Inter venceu. Qual foi? O Inter empatou contra Santos, Vasco. E Vasco. Tipo, eu tô citando o jogo Palmeiras também. Mas é que o Palmeiras tu aceita perder, embora ou empatar, no caso, embora aquele jogo lá tenha sido estranho, não era o Palmeiras tão bom quanto tá agora. O que eu quero dizer é o seguinte, mesmo com isso, o Inter, quando chega, tu tem que cobrar o título. Mas voltou da segunda divisão. Não. Sim, porque se habilitou. Porque se habilitou que o Inter perdeu. Porque o discurso lá no início do campeonato, o que se dizia? A própria direção. O D'Alessandro deu uma entrevista. Olha, vaga na Sul-Americana tá excelente. Mas, Cadu, vaga na Libertadores, vamos dar volta olímpica. Vacina, Internacional hoje. Se vacinar é normal, tu vai te vacinando para não levar o pior. Então, eu não vou dizer que vou chegar e depois não chego. É vacina do futebol. Sabe que isso acontece? Só o Romário fazia isso que deu. Mas o Grêmio, quando veio para uma segunda divisão também, né, o Gustavo? Foi brigar pelo título. Sim, e depois, no ano seguinte, estava na final da Libertadores. Estava na final da Libertadores. Então, só para pegar o exemplo, o fato de tu vir da segunda divisão, time da categoria do Inter e do Grêmio, não pode dizer que o ano seguinte não vai brigar, que nem algumas pessoas... vamos dizer assim, desprovida de cérebro, dizia que o Inter ia ficar entre 14 e 15 na tabela. Não tinha como. Tu vendo o plantel que o Inter tinha em março, abril, tu sabia que o Inter ia ser melhor. Tu tinha noção que ia ser melhor. Era questão de tirar aquela carga da segunda divisão. Mas isso é o peso que fica. E isso começa a vir com as vitórias. A partir do momento, a consequência isso que aconteceu com o Internacional. Foi aquele divisor de águas lá naquele empate lá no Grenal. Posso te dizer, para mim... Que a partir dali o Internacional começou a... Para mim, se o Damião não tem a lesão nas costas, o Inter hoje estava assim, 1 ponto do Palmeiras. Ou na frente. Percentual de erro do Ibope. 2 para mais, 2 para menos. JB, nós aumentamos aquilo que a gente discutiu ontem, o C do futebol. Tudo bem. Não, mas o que ele fala é verdade. O Damião é um diferencial.
É um jogador diferenciado. Mas aí tem alguns E que foi fazem a até- seguinte leitura. Foi até no ano Dos passado. responsáveis do ano passado E pela garra. há do quem time. faça a seguinte leitura. Lá naquele Grenal do primeiro turno, que foi 0-0, que o Internacional conseguiu segurar o Grêmio na arena, o Grêmio vinha bem, vinha embalado. Todos dizem que se o Internacional perde aquele jogo, Cairia o Odair. provavelmente cairia a comissão técnica, você teria que começar todo um trabalho novo e muito provavelmente o Inter estaria disputando Mas agora isso- a faixa Os intermediária. resultados vêm Do brasileiro. vencendo, Ah. isso vai te dando confiança. Que foi a partida e aí que vem a Internacional discussão, adquiriu. né, de 2 pênaltis, 3 pênaltis, se foram, não foram, enfim, não importa agora. Até porque a gestão do futebol do Roberto Melo, que faz um ótimo trabalho, tá? Eu gosto do trabalho do Melo, mas o Melo já mostrou que ele não segura treinador no cargo se não está de acordo com o que ele pensa, porque o Zago não ficou, o Guto não ficou e o Odair teve por não ficar. Então a direção... Porque os resultados não estavam acontecendo, né? Diferentemente, o Odair em relação aos outros que tu citaste, tem uma coisa. O Odair tinha e tem o apoio do grupo de jogadores, que é importante. O que foi lá no início. Exatamente. Então, e não era o técnico, e não era o técnico de prioridade da direção. O técnico de prioridade era o Abel. Claro. Era o Abel. Aí o Abel, naquele momento, não saiu, porque ele dos técnicos que... E Cadu, eu já comecei a campanha. 200 pro Odair. No mínimo tem que... agora vai pra o Odair ganha 80 mil. Ele no mínimo tem que assim, ó, o mínimo dos mínimos é 200. Não é nem dobrar. Antes eu tava assim, dobra pra 100. Não, 200 Não, pro que Odair. vai para 3 dígitos, não tem dúvida. Agora, só ver. Não tem que falar nada em renovar o contrato do Odair. Tem que deixar ele ganhar o Campeonato Brasileiro. Deixa esse homem quieto, trabalhando. Não vamos incomodar o Odair. Deixa ele fazer o Mas trabalho. ele já vem disse, mostrando. Ele já disse, Amarante, Só que tu sabe, que ele se fala ganhar só o depois. Campeonato Brasileiro, tu perdeu a eleição. Mas tio, o que tem que ver? O meu desejo de Colorado é ser campeão brasileiro. Se eu vou perder a eleição, tô pouco ligando. Eu quero ser campeão brasileiro, tio. tá certo. Eu não sou louco. Tudo bem. Que bom ouvir isso. Isso é Pô, uma pelo amor de posição Deus. coerente. Não, e aqui, ó, e sempre quando eu me manifesto, eu quero ganhar o campeonato. E eu venho reclamando. Para os meus amigos que estão no futebol do Inter, eu reclamo. Mas sempre. uma dúvida, se o Medeiros for campeão brasileiro, ele tem que continuar? Tchê, isso aí quem decidir é o sócio do Inter. Quem seria o homem forte do futebol no caso de vocês vencerem? Tchê, nós temos. Não. Nós temos um conselho de gestão. O Sigmund faz parte desse conselho de gestão. Então, nenhum do conselho de gestão pode participar de qualquer vice-presidência. Ele é do conselho de gestão. O que a gente faz? Tá? A gente quer discutir cada segmento, cada treinador, cada jogador dentro do conselho de gestão com o nosso diretor executivo de futebol, que se chama, já que alguém Rodrigo Caetano. botaram depois do meu nome, Rodrigo Caetano. Esse homem porque ele tem contrato com o Inter, é uma excelente pessoa, Mas magnífico. eu não tô Cadu, eu não estou encontrando um vice de futebol para a chapa do Davi. Pois é. Bom, isso é o seguinte, no momento oportuno, pode, né? O presidente não pôde ser. Luciano Davi foi homem de no futebol. momento, e vou dizer mais, O Pífero não há essa questão de acumular. Por favor, nós temos claro que não, tô nós temos um brincando. conselho de gestão. O Pífero foi vice de futebol e Não, Mas não determina, pela uma situação, determinado exatamente, só um momento. pouquinho. Não vamos falar sobre 2015 e 2016. Não, mas uma coisa é certa, Por né, favor. Amarante? Aqui, ó. Caso haja a vitória da tua chapa, um homem continua no vestiário. Rodrigo Caetano. Rodrigo Caetano é certo. Mas tem uma coisa. Tá, não, peraí, olha só. Uma injustiça que se faz com o presidente Pífero. Pô, vou ter que. Não, existe uma injustiça. Peraí, eu sei ver os dois lados, eu vejo futebol aqui, ó, com os olhos, tá? O presidente Pífero estava com uma folha salarial na semifinal da Libertadores. Eu estava lá no México contra o Tigres. Eu estava lá, vi aquele jogo, sei o que aconteceu para a derrota. E o fator clima foi fundamental, porque eu estava destruído 24 horas antes da partida. Eu fui melhorar só no dia da partida, porque realmente era um clima terrível lá, um deserto, horrível o local. E só no outro dia que todo mundo, que os jogadores estavam bem, os jogadores sentiram, ali foi a questão climática que matou o Inter. Qual jogo tu tá falando? Tigres e Inter, lá na eliminação na semifinal. Eu estava lá, tá? Só que assim, ó. Naquele momento, a Folha estava em 15 milhões de reais na semifinal. Não tinha como o presidente Vitório Pífero manter aquele elenco para o resto, porque ele ia estourar com o Internacional, e aí ele teve que reformular, mandar um monte de gente embora. Cair numa semifinal é dolorido, né? Dói. Casa Pneu, 50 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro e aproveita as promoções que você sempre tem lá na Casa dos Pneus. O pneu tá
desgastado, está ficando careca, passe lá. Aproveite as promoções. Revisão e troca de pneus. Avenida Ceará, 1055. Nosso Dois Toques também para a DD Internacional, que é o novo participante no mundo do esporte, agregando aí qualidade e inovação para o mundo do futebol, promovendo serviço exclusivo, gerenciamento e consultoria. DDD, competência, confiança e transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Seu carro toca aquela batidinha, né, de estacionamento, na porta, para a lama, então, aí o martelinho de ouro que você tem para arrumar, né, esses detalhes lá do seu veículo, na Euclides da Cunha 309. Tome nota do número aí para contato 3315-2160. 3315-2160. A Marante, que é um homem que tem vários negócios, a mulher conhecia bem isso aí, né, Marante? Verdade. Vamos rápido intervalo, voltamos aí depois para falarmos do Grêmio. Já curou aí, o Grêmio já virou a página? Não, ainda não. Ainda não? Ainda não? Nós ainda acreditamos, né? Não, eu tô dizendo, não, já virou a página da Libertadores? Não, ainda tem recurso, né? Estamos avaliando. Não. Tu acredita ainda? Não sei. O Inter não foi até o TAS lá. Mas como é que vai fazer isso? Eu acho Aliás, o Grêmio só não vai no TAS para não passar o mesmo nível. Senão já voltamos. Tá. 21h39, estamos voltando com o nosso Dois Toques desta quarta-feira, hoje recebendo José Alfredo Amarante, que é um dos integrantes da Chapa 2, que concorre aí à biênia próxima à presidência do Internacional. Gustavo Schmidt, os diretores do Grêmio, JB João Batista Filho. Você nos acompanha pelos canais 24, 524 da NET, para as principais cidades do estado, e vamos para o mundo através das nossas plataformas digitais ao vivo em todas elas. Twitter, no site, no YouTube, Facebook, é importante que você vá compartilhando aí com seus amigos, mande a sua mensagem, depois eu vou fazer referência, e também pelo WhatsApp, 998-15-9990. Nosso Dois Toques para Tubolante, componentes eletrônicos, você adquire pelo site, pessoal do interior, pessoal de Porto Alegre, de Porto Alegre, além do site www.tubolante.com.br. Tem a loja que fica no Alberto Bins 533. By Dolby, tudo na linha automotiva. Aí você também tem o site, pessoal de Porto Alegre, de Porto Alegre. 3 endereços aqui, Benjamin Constant 1315, na Avenida Ipiranga 5800, e agora a nova loja na Zona Sul aqui em Porto Alegre, na Avenida Icaraí. Bom, o Grêmio está nessa... Bom, agora fiquei surpreso, tem esperança ainda em termos de Libertadores, né? O primeiro jogo de decisão é Boca e River no próximo sábado, né? Mas vamos às informações do dia do Grêmio hoje com o repórter Pedro Oliveira. O treino na tarde desta quarta-feira aqui no CT Luiz Carvalho teve novidades. Luan, que não treinava desde a véspera do jogo de ida contra o River Plate, apareceu. Fez trabalhos especiais com a preparação física, mas ainda de tênis. O zagueiro Kahneman ficou nos vestiários. Fora estes dois, todos os titulares apareceram. Costumo enaltecer quem vai entrar até para dar confiança. A gente tem bastante meninos aí também subindo que tem nos ajudado bastante, que tem agregado ao grupo. Então, obviamente que o Luan e o Kahneman são dois atletas que dispensam comentários e que todo o time gostaria de ter eles presentes. Então a gente vai torcer para que eles se recuperem e voltem a nos ajudar. Renato ainda não definiu o time que enfrenta o Vasco, às 5 horas da tarde no próximo domingo. Mas a tendência é que ele use o que tem de melhor. Já tivemos conquistas importantes com o nosso torcedor e ele esteve com a gente. Tenho certeza que nos momentos, digamos assim, de dificuldade, porque também não é uma dificuldade estar brigando pelo G4, né? Acho que é um momento e um ano muito bom do clube. Eu acho que ele tem que estar, e eu tenho certeza que vai estar do nosso lado, como sempre teve em diversas situações desde que eu cheguei no Grêmio. O time que enfrenta o Vasco será definido apenas amanhã pela tarde, no próximo treino gremista. Mas o que sabemos é que Kahneman e Luan serão desfalques. Com o Grêmio, Pedro Oliveira. Bom, e essa situação aí, não quer dizer que o Kahneman afinal foi afastado, não foi afastado, não permanece no Grêmio, né? O Bressan? O Bressan. O Kahneman, a torcida do Grêmio já se... Não, o Kahneman foi... Não, o presidente Romildo foi desfalque, né? E o Bressan se especulou, eu vi até teria, por exemplo, que o Grêmio não teria zagueiro até para reserva no jogo próximo. Não tem como colocar, até porque o jogo é na arena. Se fosse um jogo fora de casa, eu até não duvidava. O presidente Romildo está falando em novos ares. Aliás, muito bonita a atitude do presidente de erguer a cabeça do Bressan, dizer, olha, segue a tua vida, mas já se fala em novos ares pro Bressan em 2019. Ele não fica aqui, cara. Eu gostei, não é o futebol, não é o esporte que vai acabar com a vida de uma pessoa. Evidentemente que não. Até porque foi um episódio, né, de muita infelicidade do Bressan.
Ele já entrou na pressão, o time vinha bem na defesa, o zagueiro Paulo Miranda fazendo uma excelente partida, teve a infelicidade daquela lesão, forçou o ingresso do Bressan no momento mais delicado da partida, onde o River jogaria todas as fichas dele, de bola aérea, pressão na área, enfim, e ele entrou e já teve aquele desentendimento, já levou um amarelo, aquilo já criou uma instabilidade emocional no atleta, e depois aquele lance que foi tecnicamente, na minha avaliação, equivocado dele, evidentemente, que se não fosse, e aí é o que dizem, né, que o VAR não teria visto no primeiro momento, não tinha câmera ali. Não fosse o Jael ter, né, tido aquela parada, sim, fez com que eles revissem o lance, e aí, enfim, encontraram lá a mão do Bressan, aquela espírita, e em vez de escanteio virou pênalti. Virou um pênalti contra nós, e aí desabou, a casa caiu. Infelizmente, né? Porque nós tivemos um lance também anterior ali, que todos viram, depois, né? Também, não, na hora ninguém viu, a mão do jogador argentino ao fazer o gol. Mas, enfim, eu brinquei aqui no bloco anterior, Cadu, de que o Grêmio ainda está vivo, né? Ainda tem esperanças, ainda em Libertadores. Não, evidentemente que nem o presidente Romildo acredita numa reversão. Eu acho que a posição do Grêmio ela num vai recurso, né, num tribunal junto à Conmebol. Vamos falar sério aqui entre nós. Aquilo virou brincadeira, a forma como foi conduzido o processo. Eu nem estou entrando no mérito aqui da tese do direito, que eu entendo legítimo, acho que o Grêmio foi muito feliz ao tomar atitude, defender os direitos do Grêmio da instituição Grêmio e lutar pelos seus direitos. Mas o tratamento dado pela Conmebol, da forma como foi, aquilo levanta uma suspeição de que não foi sério, né? E que, infelizmente, abre a possibilidade para não ter sido sério. Exatamente. Deixa margem para nós aqui, de longe, interpretarmos de que aquilo não foi sério. Mas eu acho que o problema do Grêmio agora também, essa questão de ficar entre os quatro, também é a questão da renovação do Renato. Nós, inclusive, temos, né, a palavra do técnico gremista. Que é um desejo do clube, um desejo. É a matéria do Pedro Oliveira, falando sobre Renato Portaluppi. Tá aí, ó. Renato Portaluppi é o maior ídolo da história do Grêmio. São uma Libertadores, um Mundial Interclubes e 2 campeonatos gaúchos como jogador. Você jogava quero saber, né? Além de uma Recopa, uma Libertadores, uma Copa do Brasil e um Campeonato Gaúcho como treinador. Renato é tão emblemático para o Grêmio que merece uma estátua. Olha, até aumentar um pouquinho mais, eu acho, Tá. Um pouco mais. Já são 2 anos entre cornetas. Se o Grêmio estivesse disputando, como alguns clubes, disputando somente o Campeonato Brasileiro, aí a história seria bem diferente. Cobranças aos seus jogadores. Infelizmente, nós não tivemos o foco necessário e acabamos tomando aí, basicamente 4 gols, que eu não me lembro de ter tomado 4 gols numa partida. E 4 gols, né? Basicamente com falhas nossas, né? Então, é difícil. Mas esse é um papo que eu vou ter com o grupo depois. E respostas duras à imprensa. Bom, essa pergunta aí você sabe que vão ficar sem a resposta, né? Mas Renato é muito respeitado por todos. É um cara que dispensa comentário, né? Ídolo como jogador e como treinador. Conquistou tudo aqui e é um cara que tem uma experiência de vida assim única, é o que ele passa pra gente no dia a dia ali. A preocupação do torcedor gremista não é sobre títulos, nem se Renato é um bom treinador ou não. O que o torcedor quer saber é se ele fica em 2019. Olha, essa resposta só o presidente pode te dar, né? Se ele vai continuar ou não cabe a mim. A gente tem um trabalho já de 2 anos, um trabalho vitorioso, onde sem dúvida nenhuma que dar sequência nesse trabalho é muito importante. Mas aí se vai ficar ou não é a cargo da diretoria. Mas o Grêmio teve o privilégio de ter 258 jogos com ele na Casa-Mar. E ninguém quer que esse trabalho seja interrompido. A gente teve esse privilégio de, em função dos resultados, talvez, ter conseguido manter um treinador 2 anos. E espero que essa parceria continue por mais um tempo.
tenho dúvida que vai ficar, né, Gustavo? Até porque o presidente hoje teve contrato e ele, o desejo dele, e o presidente disse que amanhã começam as conversas em relação às cifras salariais. Começa em 700 mil. Eu penso o seguinte, é o desejo do clube, é a vontade do próprio Renato. E sempre essa especulação, né? O Flamengo está no processo eleitoral, todo mundo quer o Flamengo. O Palmeiras agora está focado no Abel também. Exato. Eu particularmente eu estou olhando pelo lado do Renato, tentando me colocar no lugar dele. O Renato, que adora o Rio de Janeiro, adora o futebol, os amigos na beira da praia, se o Renato for treinar um clube no Rio de Janeiro, ele não vai ter mais vida no Rio de Janeiro. Ele já não tem em Porto Alegre. Então, no Rio ele tem. No Rio não, a vida que eu quero dizer é o seguinte, ele não põe o pé na areia lá, Cadu. Não. Se ele for treinador do Flamengo, ele não consegue pôr o pé na areia. Ele tem outro, porque existem muitas figuras públicas. Mas a hora que tu treinar um Flamengo, ele não tem essa idolatria toda que ele tem no Flamengo do que ele tem no Grêmio. Mas a questão é assim, o que eu penso, tá? Eu sei que eu falo muito em números em alguns momentos, mas a conversa amanhã o Grêmio entrega pessoalmente para o Renato uma proposta formal. Hoje foi uma conversa no hotel onde o Renato mora, entre o presidente Romildo e o Renato para planejar. Renato, 2019, quer ficar? Quer. Tem chance? Tem. Bom, o que tu precisa? Vamos contratar esse, vamos dispensar aquele. Então, tá pensando em 2019, vamos priorizar a Libertadores, a Copa do Brasil, o show como é que vai ser? Beleza. Amanhã são números. E amanhã uma proposta ela tem que partir de 700, que é o que o Renato ganha. Aí proposta contra proposta. Agora já desculpa, se me permite. Só que a pergunta que eu tenho é, o Renato merece aumento pela temporada que fez? Olha, eu quero dizer o seguinte, quem sou eu para falar desse tema que nós temos? Um presidente, uma diretoria, uma vice-presidente de futebol. Mas o Renato, primeiro, antes de falar em condições financeiras para permanecer, eu soube que ele queria saber o seguinte: o clube vai me dar um time competitivo em 2019, que o Renato... o presidente já prometeu que sim. E assegurou isso. Então, esse foi o primeiro nível de conversa. Agora entra as questões financeiras. O nível salarial do Renato já está num patamar elevado? Com certeza. Está entre os mais altos do Brasil. Valorizadinha mais. Então, até por função disso aí. Se tivesse sido campeão, não tem a dúvida. Na verdade, é um ajuste que precisa, eventualmente, definir algumas premiações. Ajuste do IGPM, uma pequena correção, metas. Deixa eu fazer um ajuste do programa, porque logo após o nosso Dois Toques vem sempre o jornal da RDC. E a Fabiane Flores está lá na redação, exatamente preparando, né, o jornal para trazer logo após o nosso Dois Toques. Está chegando aí agora com as manchetes, o que teremos no nosso jornal da RDC. Boa noite, Fabiane. Oi, Cadu, muito boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, infelizmente as notícias de hoje não são nada boas, porque Porto Alegre registrou mais um caso de agressão contra professor em menos de 2 semanas. Gente, já são 3 casos e realmente a situação está ficando bem complicada. Dessa vez, a mãe de 2 alunos de uma escola estadual na zona sul aqui da capital discutiu e acabou arranhando o braço de uma diretora. Todos os detalhes e muitas outras notícias você confere hoje no Jornal da RDC, que começa logo após o programa Dois Toques. É isso aí, Cadu? Tá bom, logo após, então, essas e outras notícias, o nosso Jornal da RDC e, na sequência, o Cruzando as Conversas. Nosso Dois Toques para aquele banco dos gaúchos, é o banco de todos, é o Banrisul. Aquele banco, ele proporciona diversos produtos, né? Se você, inclusive, já é cliente do Banrisul, não baixou o aplicativo, baixe o aplicativo que você tem a segurança do Banrisul. Se não é, clique Simplifique. Abra a sua conta no Banrisul. Nossos Dois Toques também para o Grupo Unificado. Pensou em escola, pensou em colégio, é com o Grupo Unificado. Vamos para um rápido intervalo, voltamos seguidinha, finalizando o nosso Dois Toques desta quarta-feira. (20h54), nosso Dois Toques de hoje com José Alfredo Amarante, Gustavo Schmidt, JB João Batista Filho. Nosso Dois Toques para Village, serviço contábil, só você acessar o site da Village, www.village.com.br, se tornar um cliente da Village. Também para o grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, patrocinador oficial pilar do São José, que está no próximo ano, garantiu vaga esse ano para a Série C e o Juventude caindo, voltando para a Série C, e o Brasil com a vitória de ontem, derrota de ontem do Juventude, faz com que o Juventude volte à Série C, e a grande vitória de ontem do Brasil, fazendo que o Brasil permaneça na Série B do Campeonato Brasileiro para o próximo ano.
Nossos 2 toques para micropigmentação Priscila Santarém, espaço de beleza facial aí, especializado em diversos procedimentos. Tome nota no telefone para você fazer o contato 999-66-1410. Para você ter uma melhor ideia do que é, acesse o Instagram da Priscila, @Priscila_Santarém. Ligeirinho algumas, o João Feijó diz o seguinte: falam em fazer um time competitivo e querem trazer o Thierry de volta. Escreva o que estou falando, 2019 será reprise 2018. O Márcio, verdade, Cadu, lá o Renato é mais um, aqui ele é rei, mas não sair do hotel acho uma demasia. Mais alguns aqui, olha, são muitos, deixa eu fazer referência aqui, pelo menos algum. O pessoal lá de Bento estão de parabéns, o Celso Roque, parabéns ao pessoal lá em Bento Gonçalves, o Globo do Alto. Segue o vice-líder, porque o líder está difícil. Amarante, amanhã então teremos aí no primeiro turno onde as 2 chapas vão passar. Primeiro turno onde as 2 chapas vão passar, mas no dia 8 de dezembro teremos a votação definitiva e aí o associado do Internacional tem que estar presente. Temos que fazer o Colorado ir em massa votar, porque nós precisamos mostrar a democracia para o Brasil todo e votar na chapa 2. Como sempre, saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante de cascaria mais do Rio Grande do Sul, referência nacional. Hoje é quarta, então terça, quarta e quinta aos domingos, aquelas promoções do Barranquinho. O Complexo do Barranco sempre lá à sua disposição. Eu vou para lá, em qualquer lugar, com o meu Kia da São Moto. Hoje endereço, Avenida Ipiranga, ela tem Kia e Telefã. Qualquer uma delas está super bem. A Kia São Motos, agora mais nova revenda, na Avenida Ceará 370. Se você vai para uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, um teatro, quer saber de estacionamento, Teletaxi, tá aí o telefone, 32 26 19 19, segurança que ele leva, ele traz 24 horas à sua disposição. Se você vai para longe, vai voar alto, você vai de tri, táxi aéreo. Na sequência vem o Jornal da RDC, logo após Cruzamos Conversa, continue aqui com a nossa programação. Nossos 2 toques volta amanhã a partir das 21 horas. Até lá, tchau, tchau. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.